para que no se nos escuche. Muy buenas tardes en Europa. Soy Gregorio Rodríguez Pantoja, director de sesiones académicas, y les doy la más cordial bienvenida, así como agradeciéndole su presencia en este primer encuentro internacional de profesionales de las ciencias farmacéuticas, en donde tengo la oportunidad de presentar a ustedes el eje temático de ciencias de laboratorio clínico, que fue diseñado de la siguiente manera. Presenciaremos un conversatorio en donde participarán reconocidos expertos farmacéuticos de medicina de laboratorio, y estoy seguro nos fascinarán con sus aportaciones. Asimismo, tendremos una conferencia sobre oncohematología que será impartida por un destacado miembro de la Academia Farmacéutica de Brasil. Finalmente, tendremos un simposio con la participación de reconocidos doctores de Estados Unidos, España y Costa Rica, y que hablarán sobre el reto y contribución del laboratorio clínico en el combate a la epidemia del COVID-19. Dicho lo anterior, iniciaremos con el conversatorio Avances y aportaciones de las ciencias de laboratorio clínico en los últimos 40 años. Con nuestro programa vamos a dar paso a la conferencia, y para ello invito a la académica titular María del Pilar Hernández, que es subdirectora de sesiones científicas del Consejo Directivo, presente al ponente de la misma. Académica Ortiz Hernández, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, académico Gregorio Arturo Rodríguez Pantoja. Muy buenos días a todos. Me es de gran satisfacción y un honor participar en la organización y en el evento que se está llevando a cabo. Este magno evento, el primer encuentro internacional de profesionales de las ciencias farmacéuticas. Y bueno, continuando con el programa de esta mañana, me es grato presentar al excelentísimo doctor Raimundo Antonio Gómez Oliveira, quien impartirá la conferencia Oncohematología, diagnóstico, pronóstico y monitoreo terapéutico en pacientes con leucemias agudas, una visión de la OMS. A continuación les comento una semblanza de sus actividades. Licenciado en Farmacia Bioquímica de la Universidad Federal de Maranhão, con magíster y doctorado en Farmacia de Sao Paulo. En cuanto a su actividad académica, es profesor asociado del cuarto nivel en el Departamento de Farmacia en la Universidad Federal de Maranhão. Es coordinador, supervisor de las prácticas en análisis clínicos del curso de farmacia de la Universidad Federal de Maranhão. También coordinador del Laboratorio de Investigación Clínica del Centro de Investigación Clínica del Hospital Universitario de la misma universidad. Profesor del programa de posgrado Sentido Estricto de Salud del Adulto, también en la misma universidad. En su actividad profesional es jefe del servicio de mielograma, inmunofenotipificación y biología molecular en oncohematología en el Laboratorio de Investigación Clínica del Hospital Universitario de la Universidad Federal de Maranhão. Es asesor científico del programa de proficiencia en mielograma y hematoscopía del control de laboratorio de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica REBLAS desde su creación en el año 2018. Es asesor científico en laboratorios DASA, Unidad Gaspar, en el área de hematología. Asesor científico en la consultoría ABO. Autor de los libros Anemias y Leucemias, editada en 2004. Hemograma, Cómo hacer e interpretar, con 2 ediciones, la primera en 2007 y la segunda en 2016. El Atlas de Hematología, también con 2 ediciones, la primera en el año 2013 y la segunda en el año 2019. Y Mielograma e Inmunofenotipificación en Hematología, editado en el año 2016. En su actividad gremial
fue jefe del servicio de farmacia en la Universidad Federal de Maranao del año 2005 al 2010. Representante de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la misma universidad en el año 2016 y en 2017, y del 2020 hasta la actualidad. Es miembro de la Junta del curso de farmacia de la Universidad Federal de Maranao desde el año 2018 a la fecha. Miembro de la Academia Nacional de Farmacia de Brasil y ha sido galardonado con los siguientes reconocimientos. Presidente del tercer Congreso Medio Norte en Medicina de Laboratorio, llamado MedLab, en el año 2013. En 2014, el Consejo Federal de Farmacia brasileño le otorgó la condecoración al mérito farmacéutico en la ciudad de Brasilia. Presidente de la primera jornada brasileña de medicina de laboratorio llevada a cabo en la ciudad de Recife, Brasil, en 2018. Y profesor este año 2021. Reciba una cordial bienvenida, doctor, y a continuación le cedo la palabra. Listo. Sim? Sim, sim. Listo. Sim. Bom, então eu posso começar a apresentação e os agradecimentos? Podemos? Então, vou compartilhar a tela. Conseguem ver o slide agora? Sim. Eu queria um retorno. Tá, sim, então... está ok, está ok. Está ok. Vamos lá. Então, para mim, é uma grande honra participar do aniversário de 40 anos da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas de México e do primeiro encontro internacional de profissionais de las ciências farmacêuticas. Nuestro saludo e agradecimento de parte minha e da Academia de Ciências Farmacêuticas de Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e seus presidentes, Dr. Michel Kifuri Filho, e presidente emérito e secretário-geral, Dr. Lauro Moreto, ao Dr. José Manuel Cárdenas Gutiérrez, presidente da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas de México, Dr. Gregório, diretor de sessões acadêmicas do Conselho Diretivo da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas de México, e a doutora Maria del Pilar Ortiz Hernández, moderadora desta conferência. Peço desculpas por não dominar o idioma espanhol para fazer minha apresentação. Vamos lá. A área é Ciências de Laboratório Clínico, Avanços e Aportações em los últimos anos. E eu começaria dizendo, o imunofenótipo e a genética molecular se inserem no protocolo da classificação da OMS, porém, apesar de reconhecidamente técnicas de ponta, para a OMS, tudo tem o seu devido valor. Clínica, morfológica, imunológica e genético-molecular. E isso varia caso a caso, como nós vamos ver em nossa apresentação. Um panorama geral da evolução do diagnóstico e da classificação das leucemias agudas. Inicialmente, em 1976, a classificação morfológica de franceses, americanos e britânicos, FAB,
estabeleceu o critério de 30% de blastos como limite para a definição de uma leucemia aguda. Em 1995, o Grupo Europeu de Imunologistas lançaram a classificação imunológica das leucemias agudas. E aí, com o advento da citometria de fluxo, se pôde definir subtipos celulares específicos com base nos antígenos. Depois veio a classificação MIC, que envolvia dados morfológicos, imunológicos e citogenéticos, a de 86, a de 88, e a MIC-M com dados moleculares em 95. A partir de 1994, com suas revisões em 98, 2001, 2008 e a última modificação publicada em artigo em 2016 e na sua monografia em livro impresso em 2017, a gente tem a classificação da OMS, que tem por propósito identificar com base clínica, morfológica, imunológica e genético-molecular entidades específicas com relevância para tratar o paciente. Então, ela não define o que é mais importante. Isso varia caso a caso. Muitas vezes pode ser o dado clínico, muitas vezes o genético molecular, o imunológico ou mesmo o morfológico. E nossa apresentação exatamente vai tratar dessa visão global da OMS para a classificação das leucemias agudas. Classificação da OMS 2016, revisada em 2017, para as neoplasias hematológicas. Segundo os critérios da OMS 2016, 2017, não há forma de diagnosticar e monitorizar terapeuticamente a um paciente leucêmico sem conhecer, além dos dados clínicos, as características morfológicas, imunológicas e genético-moleculares da célula clonal, a célula que dá origem ao processo leucêmico e as suas dependentes, as descendentes do clone neoplásico. Então, a divisão das neoplasias hematológicas, em sua 4ª edição revisada de 2017, publicada na Blue Monography, divide as doenças hematológicas em síndrome mielodiasplásicas, neoplasias mieloproliferativas, neoplasias displásicas proliferativas, que são doenças híbridas das síndromes displásicas e proliferativas, as neoplasias linfoproliferativas crônicas e, por fim, as leucemias agudas. De uma maneira simples, as leucemias agudas diferem das demais doenças neoplásicas que são de caráter crônico, porque os processos agudos têm como principal característica não o tempo de duração para instalação, mas sim o bloqueio maturativo da hematopoese ou para a linhagem mieloide, nas leucemias mieloides agudas, ou para a linhagem linfóide, nas leucemias linfóides agudas, ou para leucemia de células indiferenciadas e bifenotípicas. Então, a nossa fala vai ser em função do que diz o manual e a nossa experiência aqui no nosso serviço de diagnóstico. Então, as leucemias agudas são proliferações clonais exacerbadas e incontroladas de células precursoras, chamadas de blastos, que sofreram uma alteração genética e perderam a capacidade total ou parcial de amadurecer. Portanto,
é um aumento de células imaturas da medula que vão para o sangue. Então, o limite de diagnóstico é você ter mais de 20% de uma medula óssea ou sangue periférico com células neoplásicas imaturas chamadas blastos. Os tipos: as leucemias mieloides agudas e as linfóides agudas, essas aqui definidas desde os tempos da classificação morfológica, além das leucemias agudas de linhagens ambíguas, que envolve as leucemias bifenotípicas, as leucemias indiferenciadas agudas e as leucemias chamadas bilinhagem. Então, rapidamente, você tem uma célula normal precursora que sofreu um evento mutagênico, ela sofreu uma lesão genética. Essa célula dá origem à célula clonal, que vai fazer o quê? Proliferação, dominância clonal, e não vai ter controle da hematopoese, de modo que a medula vai aumentar a quantidade dessas células imaturas e vai ter um determinado momento em que essas células são o quê? Elas têm dominância praticamente total do ambiente medular. E dependendo da fase onde essas células vão para o sangue, você tem diferentes perfis do leucograma. Então, de um modo geral, a fisiopatologia de uma leucemia mieloide aguda, a célula neoplásica é um blasto mieloide, e o bloqueio da maturação impede que ele chegue às fases maduras dos granulócitos, impede que ele amadureça para formar eritrócitos ou plaquetas. E aí o que acontece? Você vai ter anemia, neutropenia, plaquetopenia e blastos que aumentam na medula e certamente vão para o sangue e vão aumentar no sangue. Da mesma forma, se a leucemia é linfóide, o que muda? A célula progenitora, que é uma célula linfóide. Da mesma forma, vai dar anemia, neutropenia, plaquetopenia e aumento de blastos. Bom, os critérios da OMS definem que você deve ter, antes de fazer a imunofenotipagem e a investigação genético-molecular, você deve fazer uma triagem clínica, depois uma avaliação morfológica, citoquímica, onde ainda é importante fazer os testes da mieloperoxidase e das esterases, onde você, a partir da morfologia, vai definir o percentual de blastos, você vai fazer uma avaliação se há ou não discrepâncias pré-analíticas e interferentes, e você vai avaliar pela morfologia, complementando pela fenotipagem, se há ou não displasia nas células neoplásicas. Depois você faz a imunofenotipagem, onde você vai definir com segurança a linhagem dos blastos. Portanto, a percentagem de blastos é definida pela morfologia e a linhagem das células blásticas pela imunofenotipagem. Definido a linhagem, serão feitas as investigações genéticas moleculares específicas, que tenham importância de prognóstico e tratamento. Então, esse slide é da OMS, do professor Daniel Arber, onde ele mostra que o início é uma avaliação morfológica e clínica. Nesse slide não estão descritas as leucemias de linhagem ambígua. E depois que você tem o quê? Os dados clínicos e você avalia a morfologia, o imunofenótipo, os dados genéticos e moleculares, caso a leucemia não se enquadre em nenhum perfil genético molecular específico, ela volta a ser classificada pelo antigo critério morfológico. Então, a nossa apresentação vai tratar parte a parte desse screening. Então, a triagem clínica. Por que é importante dados clínicos para a classificação das leucemias agudas?
Então, de acordo com Haber, a idade, se o indivíduo é uma criança pequena, ou um adolescente, ou um adulto, ou um idoso, o prognóstico muda. A história clínica, se é uma leucemia primária, se ela é uma leucemia secundária, alguma terapia, ou se ela tem displasia associada, e a resposta à terapia. Então, esses dados clínicos fazem diferença no manejo do paciente. Por exemplo, aqui a gente tem uma curva de sobrevida de pacientes que tiveram leucemia mieloide aguda não associada à mielodisplasia. E você nota que aqui, em meses, em cerca de 60 meses, 50% dos pacientes ainda têm sobrevida livre de doença. Ao passo que os pacientes que têm história de mielodisplasia ou possuem leucemias secundárias a tratamento, a curva de sobrevida cai para quase 10% no mesmo tempo de evolução. Então, é extremamente relevante você ter dado clínico e morfológico associado à displasia, ou terapia prévia, saber se a doença é primária ou não, para a conduta do paciente. Então, nós sabemos que, dependendo da faixa etária, crianças com menos de 1 ano têm associações a oncogenes ruins, como o MT2A, o MLL, o GATA1, o NUP98R. Crianças de 1 a 9 anos estão associadas a alterações genéticas de bom prognóstico, quando adolescentes estão associados a alterações genéticas ruins. Portanto, a idade faz diferença no prognóstico, porque elas estão diretamente ligadas aos oncogenes. Uma simples contagem de leucócitos no hemograma é uma variante isolada como critério de mau prognóstico. Pacientes com mais de 50 mil leucócitos geralmente evoluem pior do que paciente com menos de 50 mil leucócitos. E a multidroga resistente. Pacientes que às vezes têm a mesma doença, têm alterações genéticas específicas de metabolização de drogas e eles não respondem da mesma forma aos mesmos tratamentos. Então, de um modo geral, as crianças que têm menos de 1 ano e 10 anos ou mais, as de menos de 1 ano e de mais de 10 anos são de alto risco, exatamente porque os oncogenes associados são de prognóstico ruim, hipodiploidia, MLL, BCR-ABL, e as crianças de 1 a 9 anos estão associadas à hiperdiploidia e ao oncogene ATV6-RUNX1. Então, a visão geral, você tem os dados clínicos, você faz a revisão morfológica. Se a medula óssea ou sangue tiver mais de 20% de blastos, você tem o critério mínimo de aceitação para uma leucemia aguda. É feita a imunofenotipagem. Se a imunofenotipagem confirmar que esses blastos são da linhagem mieloide, você vai associar dado clínico, citogenético, molecular. Se ele tiver uma terapia prévia, essa doença é o quê? Uma leucemia mieloide aguda relacionada a tratamento. Se o paciente tiver síndrome de Down, ele entra como uma neoplasia mieloide associada à síndrome de Down. Se ele não tiver associação à terapia prévia, nem síndrome de Down, for uma história clínica primária de novo, e tiver alteração genética específica, que a gente vai ver em seguida, ele entra no protocolo de tratamento para respectiva alteração genética. Se ele tiver alteração genética associada à mielodisplasia, como perda ou ganho de cromossomos no cariótipo ou mutações específicas, ele vai ter uma LMA associada à síndrome mielodisplásica. E, por fim, se ele tiver mutação nesses oncogenes específicos, são entidades ainda provisórias, o segmento é diferenciado. Entretanto, se ele não tiver história clínica de tratamento prévio,
não tiver alteração citogenética ou molecular específica e ele tiver displasia, ele continua como uma leucemia mieloide aguda associada à displasia. Entretanto, se ele não tiver displasia, não tiver história clínica de tratamento prévio e não tiver oncogênese específico, seja no cariótipo, seja na biologia molecular, ele volta a ser classificado pelo subtipo morfológico da classificação FAB. Então, especificando para a linhagem linfóide, se os blastos forem linfoblastos B, faz-se a triagem molecular, e se você tiver exame negativo para as mutações recorrentes, ela fica como uma LLA-B não especificada. Mas se ele tiver alterações genéticas específicas, que nós vamos mostrar quais são elas as importantes, eles são monitorizados e o manejo é em função das alterações genéticas. Para a LLA-T, como todas são de alto risco, existem entidades provisórias na RU, mas o segmento é igual, por enquanto elas estão como entidades provisórias. E se ele tiver um blasto de fenótipo misto ou ambíguo, aquele que a morfologia é incapaz de dizer qualquer coisa, aí você vai, de acordo com o fenótipo, definir se é uma leucemia aguda indiferenciada, se ela é uma leucemia ambígua e se ela está associada ao oncogênio BCR-ABL1 ou ao KMT2A, ou se ela é uma doença sem essas alterações específicas, híbrida da linhagem mieloide T ou mieloide B. Então, resumindo, a avaliação clínica com a morfológica define o número de blastos, a fenotipagem define o fenótipo específico, e se ela for ter, já está estabelecido o tratamento, porque não tem entidades moleculares que sejam definidas para diferenciar um tratamento específico, por enquanto. Se ela for mieloide, é relevante a história clínica e a análise genética molecular, para ver se é uma síndrome de Down associada à terapia, se ele tem histórico de SMD, ou se ele tem uma história primária com alterações moleculares específicas, que são essas. Então, quais são as anormalidades genéticas para leucemias mieloides primárias de valor para RU para tratamento? É a alteração do RUNX1, XT1, o antigo AML1-ETO, a LMA com CBF-beta, MIH11, o PML rara, que é da leucemia promielocítica, MLT3 e vários outros. Entretanto, se ele não tiver essas alterações genéticas e ele tiver alteração displásica relacionada, ele não entra nesse grupo. Ele entra no grupo das LMAs com alterações displásicas. Então, no grupo, o que se faz hoje no laboratório clínico? Você tem o quê? A associação do perfil genético ao perfil morfológico e ao perfil imunológico. Então, hoje se estuda o quê? A LMA do RUNX1, que tem uma associação morfológica com a antiga FAB-M2, tem um prognóstico específico e ela também tem o quê? A sua alteração imunofenotípica característica. Nós não vamos falar aqui, por questão do tempo, de uma por uma, mas eu quero que se entenda. Hoje se trabalha numa visão que o paradigma é você associar clínica, morfologia, imunologia e molecular. E dependendo do que seja mais importante para aquele caso, aquilo vai definir o tratamento. Por exemplo, você tem uma mulher que tem um câncer, trata aquele câncer que não é de origem hematológica e desenvolve uma leucemia, essa pessoa não vai entrar no grupo da leucemia primária. Então, o estudo molecular puro e simples não é tão relevante do que o dado clínico que diz: esta senhora tem uma leucemia secundária e ela usou um tratamento prévio. Então, ela entra no grupo da LMA associada à terapia prévia. Tá certo? Então, a visão ela é de acordo com cada caso. Aqui, as alterações imunológicas. As LMAs associadas
alterações displásicas. Exclui-se quimioterapia. A pessoa não tem tratamento prévio quimioterápico. A morfologia diz que a medula é displásica. E você faz o cariótipo, ele tem alterações genéticas específicas não balanceadas ou balanceadas específicas, ele não entra no grupo de leucemia com aqueles oncogenes específicos. Ele entra como uma LMA associada a alterações displásicas, que, em geral, tem prognóstico, pior prognóstico do que muitas das leucemias de diagnóstico primário. Então, aqui, o problema é que nem todas as leucemias agudas têm cariótipo alterado, para você ver que ainda, em muitos casos, você precisa da relevância também da morfologia. E os casos que a clínica fala mais alto é o quê? Aqueles que são associados a terapias prévias. E se não se enquadrar em nenhum deles, volta ao critério morfológico. Se a leucemia for linfóide B, os oncogenes importantes que devem ser estudados são esses, aqui especificamente. O BCR-ABL1, o KMT2A, o TEL-AML1, que é o ETV61X1, o cariótipo para mostrar hiperdiploidia ou hipodiploidia, e outros oncogenes menos frequentes. E se for uma LLAT, o tratamento não muda, porque todas elas, por enquanto, ainda são entidades provisórias e o tratamento é de alto risco. Aqui também se estuda a associação molecular com imunofenótipo, para você triar, por exemplo, um paciente que é 66C positivo no exame da fenotipagem, a tendência é que ele tenha associação ou à hiperdiploidia ou ao oncogene BCR-ABL. Portanto, se você fizer um screening, você testa primeiro a PCR para o BCR-ABL1 do que para as outras mutações. Por quê? Porque existe o quê? Uma triagem onde há uma associação de alguns marcadores específicos a grupos moleculares específicos. E isso se faz no screening da doença. E o fenótipo misto, nós já falamos nos seus subtipos. Como é que se define uma leucemia bifenotípica? É pelo perfil dos antígenos da linhagem mieloide, linfóide B ou T. Se uma célula tiver antígenos de duas linhagens ao mesmo tempo, no mesmo clone, e essa quantidade de antígeno for forte o suficiente para caracterizar uma linhagem específica, ela é dita bifenotípica. Existem os critérios da OMS, existem os critérios do BFM para leucemia pediátrica, que é o que a gente usa aqui no Maranhão em função da pediatria, que respeita a OMS e acrescenta alguns marcadores. Existe o antigo critério da classificação imunológica. Agora, mesmo que você tenha menos de 20% de blasto, onde matematicamente não atingiria o critério de leucemia aguda, se ele tiver oncogenes específicos, ainda assim ele é caracterizado como leucemia aguda. Então, o fato de não ter 20% de blasto, você não desiste da leucemia aguda. Você tem que fazer o quê? Oncogenes específicos, tá? Para as mieloides e, no caso, para a linfóide B, essa alteração do oncogene L3 e GH. Se não tiver nada associado, aí sim você exclui leucemia aguda. Bom, feita a triagem clínica e essa visão geral da classificação, nós vamos falar pontualmente do aspecto morfológico, onde a RU diz o seguinte: por que é importante você avaliar mielograma e mesmo hemograma no paciente com suspeita de leucemia? Primeiro, porque você só pode descartar se aquele material coletado pelo médico está hemodilido ou não, se você confronta o sangue e a medula coletada. Você só pode avaliar alterações displásicas se você olhar a morfologia na medula. A série megacariocítica, para você caracterizar uma displasia multilinhagem, você tem que avaliar a série megacariocítica. E caso a medula seja hipocelular, é obrigatório que o patologista faça essa análise pela biópsia. A comparação entre sangue e medula é a única maneira correta de você diferenciar alguns casos de mieloproliferação, mielodisplasia e leucemia aguda, porque o blasto pode estar no sangue nessas outras doenças, só que o confronto sangue-medula faz a diferença de classificação.
Você caracteriza as doenças com insuficiência medular e, principalmente, você evita discrepâncias no laudo da imunofenotipagem. Tá certo? Então, o que diz a classificação OMS para a morfologia? Continua sendo necessária para definir o percentual de blastos em qualquer leucemia aguda. Entretanto, é irrelevante para definir linhagens em algumas LMAs, em todas as LLAs e todas as leucemias de linhagem ambígua. As características morfológicas são importantes para alguns subtipos, que nós falamos anteriormente, e também para avaliar displasia. E, em relação à citometria de fluxo, que é uma técnica extremamente poderosa, em que pese a citometria de fluxo ser o gold standard para caracterizar a linhagem do blasto, ela não deve substituir a contagem morfológica de blasto na lâmina de medula que o médico colheu e enviou para o laboratório. Isso é um fato e é o que diz o protocolo da OMS. E por que fala isso? Então, vamos ler o que diz a própria RU. Eu fiz um print da página 17 do livro da monografia azul da RU, e o critério diz: flow cytometry, determination of blast percentage should not be used. Não deve ser usada como substituto da contagem visual, ou seja, da morfologia. Por que a RU diz isso? Porque as amostras da citometria de fluxo estão muitas vezes hemodiluídas e elas sofrem alterações pré-analíticas. Quem trabalha em laboratório sabe disso. E muitas vezes, muitos blastos perdem a expressão de alguns antígenos. Portanto, a determinação do percentage de blastos não usar-se como substituto do reconto por morfologia. Portanto, você não deve liberar um laudo de imunofenotipagem sem associar a morfologia, porque senão a OMS torcerá tu orelha, desta forma aqui. Então, por que há discrepâncias entre o mielograma e a imunofenotipagem? Então, gente, entenda. O médico colheu esse material aqui. Quando o médico está puncionando a medula, ele fura o osso do paciente na crista ilíaca posterior, ele põe a agulha, e aí ele bota a primeira seringa. Naquela primeira seringa, ele tira gotículas do aspirado. Ali, a medula é concentrada. Aí ele pinga nas lâminas, faz os esfregaços, ele pega uma segunda seringa, aspira 2 a 3 ml e bota no tubo para fenotipagem. Portanto, muitas vezes, o material que ele pôs na lâmina é diferente do material que ele pôs no tubo que manda para fazer a citometria. Então, aqui a gente pode ver, no nosso laboratório, a gente sempre faz isso aqui, ó. Todo o material do tubo que vai para a fenotipagem, nós fazemos uma lâmina. E acreditem, há muitas discrepâncias entre o que se vê aqui e o que se vê aqui. Eu botei propositadamente um tubo. Macroscopicamente, você nota que essa medula tem grumo, tem célula, e a medula é encaminhada para o tubo, vocês veem que ela não tem a mesma concentração dessa aqui. Então, muitas vezes, o que você tem na análise do citômetro não representa a doença hematológica que está aqui. É por isso que o percentual de blasto é aqui, e não da imunofenotipagem. Então, você confronta sangue e medula, você raciocina o que tem aqui, se há ou não discrepância. Por exemplo, olha, um paciente desse ano, número 159 do nosso serviço,
ele apresentou na lâmina do mielograma 82% de células de Burkitt, o sangue não tinha nenhuma célula, e o tubo encaminhado para a fenotipagem só apareceram 12, ou seja, hemodiluição. O resultado do exame, a fenotipagem comprovou que realmente eram células de Burkitt, ou seja, células B imunologicamente maduras, mas o resultado do percentual de células não é 12%, mas sim 82%. Da mesma forma, um caso de LLA-B, a criança tinha 74,4% de blastos na lâmina, o sangue só tinha 4% e a imunofenotipagem só caracterizou 14%. A imunofenotipagem definiu que eram blastos linfóides B. Mas desculpa, gente. Mas a fenotipagem, o mielograma que definiu a quantidade. Então, quais são os blastos para a rua? Os mieloblastos tipo 1 e 2, os promielócitos neoplásicos, que são contados como blastos AM3 variante, os monoblastos, e uma coisa importante, o promonócito, apesar de não ser uma célula totalmente madura, para efeito de leucemia aguda, ela é contada como monoblasto equivalente. Tá certo? Se você contar promonócito como monócito, você erra diagnóstico de leucemia aguda e libera, por exemplo, uma leucemia mielomonocítica crônica. Aí é tudo o que é equivocado, o tratamento e o manejo do paciente. Da mesma forma que monócitos neoplásicos jamais podem ser contados como blastos, nem tampouco como promonócitos. Megacardioblastos são blastos que dificilmente são identificáveis à morfologia, a não ser que você dê sorte e ache um desse aqui, que está aqui na foto, que tenha essas orelhinhas, esses blebs. Mas muitas vezes eles não têm essa aparência e você só os define pela fenotipagem. Leucemias linfóides, não há qualquer relevância morfológica entre a L1 ou a L2. E a LLA L3 hoje é chamada de células do linfoma de Burkitt. Portanto, não há relevância em descrever o blasto L1 ou L2. O importante é fenotipar para saber se ele é B ou T e suas respectivas alterações genéticas. Qual é o grande problema da morfologia? Inúmeros blastos pouco diferenciados e indiferenciados, você não tem como definir linhagem. Tá certo? Então, você conta o quê? Como células imaturas de morfologia indiferenciada e, obrigatoriamente, espere o laudo da fenotipagem para você associar as duas coisas e, de acordo com morfologia e fenotipagem, concluir com o diagnóstico da respectiva leucemia. Tá certo? Então, para que serve a imunofenotipagem? Para definir a linhagem dos blastos. Então, o que é o imunofenótipo? É você estudar os antígenos da célula, que são os CDs, utilizando anticorpos monoclonais. Para isso, você tem que conhecer da hematopoese os antígenos das várias linhagens sanguíneas. Aí você vai o quê? Faz a marcação. As proteínas, os antígenos estão na célula. Você usa os anticorpos monoclonais com fluorocromos específicos, você incuba, passa no citômetro e vê quais foram os fluorocromos que acenderam as luzes. E aí, de acordo com cada luz, você sabe se aquela célula, por exemplo, se você botou com uma luz FITS, um marcador de luz verde, o CD3 ele deu positivo, aquela célula tem a proteína CD3 e é uma célula T, por exemplo. Então, dessa forma, você faz o estudo imunofenotípico. Então, o citômetro é uma marca que detecta o quê? Fluorescência. E aí, você tem o quê? Os detectores de fluorescência. Hoje, isso aqui é um citômetro simples, mais para uma questão didática, mas hoje você tem citômetro de 12, 15 cores, tá certo? E aí você tem os painéis específicos para cada grupo de pacientes, por exemplo, aqui para LLA, o painel de antígenos específicos que você precisa fazer, os critérios das bifenotípicas, que mostramos há pouco,
Então, resumindo, qual seria a missão da fenotipagem nas leucemias agudas? Distinguir as leucemias mieloides pouco diferenciadas das LLAs, caracterizar a leucemia plaquetária e caracterizar as leucemias de fenótipo misto ou ambíguo e as leucemias linfóides em B, T ou Burkitt-like. E no caso do paciente que tem uma mieloproliferação, quando ela agudizar, dizer se aquela proliferação vai agudizar para uma doença mieloide ou linfóide. E, principalmente, gente, a análise doença residual mínima. Então, uma grande missão hoje do laboratório na monitorização do paciente com leucemia aguda é você buscar a doença residual mínima, que você pode fazer o quê? Você sabe quais são os antígenos de uma linhagem e de outra. Vamos imaginar que um determinado blasto seja da linhagem mieloide e tenha um antígeno aberrante da linhagem linfóide. Então, facilmente você sabe que aquela célula que tem essa aberração, ela é o quê? Uma célula da leucemia daquele paciente. Então, você vai utilizar o quê? Essa expressão aberrante para quando o paciente vier no laboratório, no D15 de tratamento, no D33, e ao final do tratamento, você analisar 1 milhão de células, 1.200.000, e você saber quantas dessas são resíduos mínimos do clone neoplásico, para que o médico dê o segmento correto terapêutico, tá certo? E outra coisa importante, você só pode diferenciar aqueles blastos pouco identificáveis na morfologia das hematogônias, que são células normais em crianças pequenas, são células B, se você tiver a fenotipagem. Por quê? Porque a gente comumente vê no serviço, a criança, ao final do tratamento, ela pode ter 30% a 40% de células imaturas, mas todas elas serem hematogônias e não blastos da leucemia. Então, a morfologia vê célula indiferenciada, mas o fenótipo diz, essas células indiferenciadas são células precursoras normais. Portanto, a criança não tem recidiva da doença. Tá certo? Então, o nosso serviço, a gente recebe hemograma no dia 0, junto com o mielograma e a amostra do aspirado. Nós fazemos os marcadores imunológicos e moleculares no dia 0 e a fenotipagem no dia 0, tá certo? E o que acontece no prognóstico e monitorização terapêutica? O médico envia o sangue no D8 para avaliar se ele é um bom respondedor à indução inicial. No mielograma, no dia 15, D33 e final de tratamento, e o mielograma é casado com a fenotipagem para fazer o DRM. Os casos que há alterações moleculares no dia 0 do tratamento, se faz a DRM molecular e pela imunofenotipagem. O problema é que nem toda leucemia aguda tem alteração molecular, o diagnóstico. Então, essas que não têm marcador molecular específico no D0, a doença residual mínima é feita apenas pela imunofenotipagem. Tá certo? Então, a sensibilidade da DRM por citometria e molecular, a citometria é da ordem do milhão e a biologia molecular é da ordem do bilhão. Aqui o perfil de hematogônias, que todo mundo que trabalha em leucemia pediátrica deve saber para distinguir de blastos leucêmicos. Aqui, um paciente no final do tratamento, foram adquiridas 1.200.000 células. A gente nota que o caminho das hematogônias, que são células B normais, está traçado. Portanto, o aumento de blasto dessa criança não é uma recidiva, apenas o quê? Células de cura, não de retorno da doença. Tá? Então, diferenciar as hematogônias normais dos blastos é fenotipagem. Pesquisa de DRM é fenotipagem. Avaliação de final de tratamento, tudo pela fenotipagem. Então, cada um tem seu valor. Morfologia, definir o percentual de blasto, excluir discrepâncias. Fenotipagem, definir a linhagem e fazer essas avaliações de doenças residuais mínimas e monitorizar o tratamento. Aqui, por exemplo, um paciente tinha 39% de célula imatura no mielograma,
como nós sabemos que em pediatria você, não é pelo fato de ter mais de 20% que você vai dizer que é uma leucemia aguda, nós tivemos a prudência de dizer, olha, células indiferenciadas, correlacione com a fenotipagem para saber se é blasto e precursor. Resultado, a fenotipagem desse paciente mostrou, gente, que você tinha 48% de células precursoras B normais, não sugerindo leucemia. E por que a morfologia mostrou 39% e a fenotipagem mostrou mais? Porque, olha, existem as hematogônias tipo 3 que, morfologicamente, ao olho humano, gente, elas têm a aparência de linfócito. Então, não dá para competir a esse nível por linhagem celular e fase maturativa. Tá certo? Bom, o paciente, uma criança, ao final do tratamento, tinha 6,8% de células na morfologia, nenhuma delas era neoplásica, e um outro exemplo de um paciente que, no D33 de tratamento, foi enviado a medula para o nosso serviço para a gente avaliar. Esse paciente, ao diagnóstico, ele tinha o CD66C positivo. Só para explicar, o CD66C é um marcador granulocítico que pode ser expresso de modo anômalo, bizarro, aberrante no blasto B. Então, você pode usar essa aberração para identificar quantos por cento que você tem célula daquele resíduo, daquela doença, cuja célula neoplásica dava o CD66C positivo. Então, aqui, gente, olha, em cinza são as células adquiridas, foram adquiridos, analisados 1.077.000 eventos, dos quais esses pontos vermelhos foram 38 células positivas para DRM, de um total de 956.737. Portanto, fazendo uma regra de 3 simples, o paciente tem 0,0039% de DRM. Então, clinicamente, a criança que tem mais de 0,01 células DRM, ela é considerada como com maior chance de recidivar lá na frente. A que tem menos de 0,01, como essa, ela tem uma menor chance de recidivar. Ela está zerada da leucemia? Não. Mas ela teve uma boa resposta de DRM, sim, porque deu menos que 0,01. E não dá para comparar, avaliar 1 milhão de células contra 500 células ao olho nu. Tá certo? Então, tudo tem seu devido valor. E aqui, esse paciente foi comprovado molecularmente que realmente ele tinha uma LLA-BCR-ABL positiva. Tá? Aqui um outro caso, mudando de foco. Aqui um paciente com mielodisplasia, um idoso, que apareceu displasia medular, as células são hipogranulares em todas as linhagens, tá certo? A gente consegue ver aqui que não tem grânulos, essa daqui tem aqui até corpo de Auer dizendo que isso é um blasto mieloide, os neutrófilos hipogranulares, você fez a citoquímica e comprovou a linhagem, tá certo? E ao final, você fez o quê? O diagnóstico de uma leucemia com maturação e displasia. O que é que se faz? Como deu mais de 20% de blasto, se faz o cariótipo. E esse paciente deu uma alteração genética associada ao quê? Uma LMA com displasia associada. Mérito da morfologia, achar mais de 20% de blasto. Mérito da morfologia, ver a displasia. Mérito do molecular e do cariótipo, ver que ele tinha uma alteração genética associada. Então, esse paciente, não adianta fazer aquelas pesquisas moleculares específicas para aquelas leucemias primárias de novo. Tá certo? O hemograma mostra o sangue vazio, comprovando que a medula cheia e o sangue vazio caracteriza o quê? Uma leucemia aguda com displasia. A medula é cheia e as células morrem na medula, não vão para o sangue, o que caracteriza uma displasia. Tá certo? E, por fim, a gente vai mostrar aqui o diagnóstico de uma leucemia bifenotípica ambígua, que fica toda a cargo da imunofenotipagem, onde ele apresentou marcadores mieloides B. Lembrando que aqui os blastos deram 48% pela morfologia, tá certo? E aí, o que deu na fenotipagem? Deu 34 positivo, dizendo que são blastos, células indiferenciadas.
Ele deu 36, que é o marcador mieloide. Ele deu 33 e o DR. O DR é um marcador inespecífico e imaturo. O 33 é o marcador mieloide. Ele deu CD13. Então, ele deu 34 e DR dizendo que é blasto. Deu 33, 36 e 13 dizendo que é mieloide. Por enquanto, ela está indo como mieloide. O problema é que ele expressou o TDT, que é o marcador imaturo de linfoblastos, expressou o CD22 e o CD19, que são marcadores B, e o CD79A, além do CD10. Portanto, gente, ele fez pontuação para a linhagem B e fez pontuação para a linhagem mieloide. Dessa forma, fica caracterizado como o quê? Uma leucemia ambígua bifenotípica, expressando marcadores antígenos mieloides e B. E aí, o tratamento é totalmente diferenciado de uma mieloide primária ou de uma LLAB de novo. Tá certo? Então, nesse caso, a imunofenotipagem definiu que seria uma leucemia bifenotípica, tá certo? Então, eu acho que a gente chega ao fim da nossa apresentação. Eu fiz uma coisa mais rápida para dar tempo para a discussão final e para as perguntas dos colegas. Aqui é o nosso serviço, o Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da UFMA. Foi um projeto FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui nossa equipe, com os colegas aqui farmacêuticos, todos ex-alunos, doutores, mestres, e aqui estou eu comandando esse pessoal de ótima qualidade, tá certo? Aqui com os alunos que iniciam o contato com hematologia na Liga Acadêmica desde o 3º período, e aqui os nossos livros e os nossos contatos no Gmail, no Instagram e no canal YouTube. Então, graças por sua paciência e desculpa pelo idioma, tá certo? Eu volto para vocês. E fica à vontade aí para... Muchas gracias. Le agradezco al doctor Raimundo Antonio Gómez Oliveira su brillante participación. Su valiosa ponencia nos confirma la importancia de conocer unos buenos resultados de los estudios en una de las ciencias de laboratorio clínico más complejas, como es la de hematología, su utilidad. Porque, como todos sabemos, las ciencias de la salud la constituyen las disciplinas científico-tecnológicas, que estudian la preservación y restauración precisamente de la salud. Dentro de estas están las que conforman al laboratorio clínico, algunas de las cuales son inmunología, microbiología, bioquímica, parasitología y la hematología, entre otras. También conocemos que el objetivo de ellas son el estudio in vitro, o parte de las muestras o especímenes, las propiedades biológicas y el conocimiento de estos estudios son de gran utilidad para la prevención, diagnóstico, pronóstico y control de las enfermedades, como bien lo ha explicado el doctor. En este caso, en particular, que es ya resultados de alto nivel, y en el cual sí estamos de acuerdo muchos de los químicos de laboratorio en que no puede sustituirse un resultado de un equipo, aunque nos digan que es la maravilla como el citómetro de flujo, a la experiencia y conocimiento de lectura en laminillas. Muchísimas gracias, doctor Antonio Gómez Oliveira. Gracias, químico. Muchas gracias, académica Pilar Ortiz Hernández, por su participación, y muchas gracias al doctor Raimundo Antonio Gómez de Oliveira por su brillante e interesante conferencia y el aporte de un punto de vista importante. Los diplomas de participación se los haremos llegar por correo. Ahora pasemos al simposio denominado Contribución del Laboratorio Clínico en el COVID-19 y el desafío futuro. Y en primer lugar tenemos la primera ponencia titulada Laboratorio Clínico en tiempos de COVID, que será impartida por la doctora Janet Warner y